Ministério da Cultura e Valorec apresentam Cine Brasil. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Valorec. Apoio Paraupeba, Prefeitura Municipal. Realização Cinear. Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. As ruas da cidade ganham a tela, revelando a vida vibrante que pulsa em Paraupeba. Veículos transitam, jovens uniformizados se reúnem, ciclistas pedalam, lojas e bares agitam o cenário. Close na maritaca de plumagem verde, equilibrando-se no fio de alta tensão. Sobre a imagem da igreja local, surge o título de letras brancas: Paraupeba, novembro de 2022. Eu estava ali na praça, Manuel Antônio da Silva, era tudo chão ainda. Não tinha asfalto, não tinha asfalto na rua Pereira, na Saída dos Correios. Galdino Pires de Souza. Era a BR que passava no centro da cidade, era tudo asfaltado. Então o comércio era muito bom, porque a BR passava no centro da cidade, então. É tanto que o Paraupeba, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, foi em 77, a cidade era delegacia para baixo, aquela avenida que tem por cima da delegacia para baixo. Do lado de cá era do Clube Recreativo, já tinha uma ruazinha aberta, só assim, o resto era tudo mato. Não, os meus avós maternos, ali era o centro de reunião, porque ali tinha algo muito importante na época, a televisão. Então, ali se reuniam todos... Maria Terezinha Mascarenhas. Para a gente ver os programas da TV Itacolomi. Ainda não era tempo do videotape. Então, foi uma infância muito feliz, muito sadia. A adolescência, eu diria que foi a melhor de todas as pessoas que viveram nessa década de 60 e 70, porque era a época da Jovem Guarda. Clara Nunes foi um ser de luz. Um retrato em preto e branco de Maria, acompanhada de Clara Nunes e de um senhor na igreja, transmite a nostalgia de tempos passados. E todo Natal ela vinha para Caetanópolis para passar o Natal com a Mariquita. Então eu pedi a um amigo que me levasse até lá. E ela me deu um autógrafo e era uma pessoa assim, muito simpática, muito simples. A Clara Nunes nasceu em Caetanópolis, mas foi registrada aqui em Paraupeba. O cartório de registro civil só surgiu em Caetanópolis com a emancipação, em 1954. Então, todos os cedrenses foram registrados em Paraupeba. Assim aconteceu com a Clara. Ela nasceu no distrito do Cedro, que pertencia ao município de Paraupeba. Fachada do Instituto Clara Nunes, com suas paredes laranjas e um pequeno jardim adornado com uma estátua de uma jovem segurando uma pomba e elevando os olhos para o céu. Ei, Clara, não me deixa saudade. José de Souza. Eu voltei a ver outras vezes quando ela já fazia sucesso, em 75 e 77. Ela autografou álbuns que eu fiz com todos os recortes que eu tive acesso. E desde quando ela foi para Belo Horizonte, ela via e falava assim, olha, mas eu não tenho isso aqui. E ficava assim encantada com o que eu conseguia ali. Fotografia em close nos detalhes do rosto de Clara Nunes. Mulher de pele clara, cabelo liso e traços finos. E close de um prédio antigo. A cena se transforma e a praça da cidade se revela como um local arborizado, adornado por palmeiras, árvores, arbustos e gramados bem cuidados. A fachada da padaria José de Souza ganha a tela, prometendo delícias aos moradores e visitantes. Em um processo detalhado, vemos o padeiro José produzindo massas, moldando-as com precisão e enviando-as ao forno. O aroma de biscoitos assados enche o ar. Ô Jairo, tem coisa que eu fiz que se falar isso vai correr, não vai? Não vou falar. Eu vou te contar, é com alegria e com amor. Essa padaria dá pão para 6 igrejas evangélicas da Santa Ceia, dá 2 tipos de pão para a igreja católica, um champão de ofertório, pão não sei o que, Espírito Santo,
dá R$600 de pão para o APA-UPA, lá que é no hospital, desde que começou, e dá pão para os mendigos o dia inteiro, de café. Com 3 vasilhas desse tamanho, se você quiser pode ir lá dentro, ver 3 ou é 4? 3. É 3 vasilhas desse tamanho, todo dia. Vai lá que não tem um pingo de café. Isso tudo de graça. Na Bíblia está escrito, quem dá aos pobres empresta a Deus. E faz pão, que interessante, que a primeira padaria aqui de Paropeba foi da minha bisavó, 1911, Policena Mascarenhas. E o antigo padeiro com quem o Zé de Souza aprendeu, ele trabalhou na padaria da minha bisavó. Então eu falo, pastor Zé, o senhor está fazendo pão que aprenderam na padaria da minha bisavó, 1911, Policena Mascarenhas, foi a primeira padaria aqui de Paropeba. Porque os Mascarenhas são descendentes de português, é tradicional a padaria. E aí ele ainda mantém, ele faz pão sem esses produtos químicos. Por isso que o pão dele é muito apreciado. O horário de eu pegar a serviço aqui é 3h30. Eu levando lá em casa 3h30, eu vim devagar nesse carro aí. 20 para 4 eu estou aqui. Assei tudo, passei, só ligar as máquinas. Mas, hoje, açúcar é quase veneno. Antigamente só usava rapadura. Açúcar cristal é quase veneno. Esse óleo que nós usamos é quase veneno. Tem muito alimento hoje que é quase veneno. Doce é quase veneno. Eu e nós estamos alimentando com esse trem. Eu fui de doce o mais que pode. Por isso que eu estou com 92, quase 92, ainda estou trabalhando. Eu sei que eu gosto demais de mulher, doente. Mas é trabalhar. Eu não levanto 4 até hoje, eu levanto 4 horas da manhã, vai para a padaria. Eu estou quase 90 anos, não até hoje. Eu tive mais de 100 mulheres em Paropeba. Só a Maria eu tive dos 8. Qual que é a Maria oficial? É a mãe dos meus meninos. Como é que ela chama? Maria Inês. Eu fui trabalhar em Sete Lagoas com o tal da Antânia e ela era empregada do povo. E ela passava na porta. Todo dia passava na porta e eu falava, ei, bonitinha, a bonitinha virava a cara para o aí lá vai, ela, ei, bonitinha, virava a cara para o aí com o banco do Zé pegou fazer cara boa, eu passei na casa dela e casei com ela. Ela está com quase da minha idade, ela está com 88. É 2 vidas na minha. A câmera percorre a cozinha da panificadora, revelando a produção local, onde máquinas, tabuleiros, freezers e fornos são manuseados pelos 3 padeiros. Um close nos tabuleiros expõe a diversidade de massas e biscoitos produzidos. A cena se dissolve e estamos de volta à praça da cidade, onde uma mureta de ladrilhos ilustra pequenos primatas nos galhos de uma árvore. Com uma vista aérea, apreciamos a praça e a igreja local, com sua alta torre coroada por uma cruz no topo. Close em uma estátua de um homem equipado com uma marreta e uma talhadeira, removendo os pedregulhos que cobrem suas pernas. A fotografia em close retrata uma celebração do Congado. Cultura significa para nós o tempo dos escravos, né? Helenice Rodrigues e César Henrique. Desde a década dos seus 7 anos de idade. E eu comecei também mais ou menos nessa faixa dos 10, 12 anos. Então, assim, eu sou apaixonada com a guarda de combo daqui do bairro Dom Bosco, Nossa Senhora do Rosário. E assim, pra gente que tem a fé, né, assim, é uma tradição muito bonita, até a respeito de São Benedito, né, de Nossa Senhora, a gente assim, alcança muitas graças, né? E é gratificante, né, trabalhar também assim na comunidade e ajudar a guarda de combo. E a guarda de combo para nós aqui começou nos anos de 1935, né? Então, assim, essa guarda aqui é a primeira guarda que iniciou. E ela é a guarda anfitriã daqui, né? Então, em todas as festividades que
realizar aqui, a nossa guarda tem que ser a primeira convidada a estar participando, né? Nos levantamentos de bandeira. Closes em fotografias da guarda destacam a preservação da tradição e o orgulho de suas raízes. Só nessa região, né? Agora em outra região, as outras guardas que é responsável, mas a nossa guarda aqui é a primeira que iniciou aqui na cidade de Paraupeba. Retornamos à praça, onde o coreto redondo coberto por telhas laranjas se destaca. Um cachorro caramelo descansa à sombra da praça. Pelas ruas da cidade caminhamos, observando as casas de apenas um pavimento, paredes brancas e janelas e portas de madeira, características de um passado histórico que ainda permanece vivo. Em close, a barraca do Lelé funcionando 24 horas. Na margem da rodovia, no quilômetro 454 ao norte, vemos a passagem veloz de veículos. Também em close, a placa da barraca do Vicente anuncia a venda de minhocosu, sarapó e isquinhas. A cena muda novamente e detalha mãos habilidosas colhendo minhocas em meio à terra úmida do Saco Branco. Vemos 3 homens à frente das barracas. Do lado de dentro das barracas, um close detalhado nos mostra iscas artificiais penduradas. A cena se dissolve e vemos a saída da cidade, onde um grande letreiro convida: volte sempre a Paraupeba. Eu primeiro comprei um violão, mas naquela época era muito difícil aprender, porque quem sabia não passava para os outros, guardava só para eles. Aí eu comecei. Tinha um lá que disse que era bom no violão, procurei ele um dia, mas não aprendi para aprender a tocar, né? Aprender a tocar. Ele disse, eu não deixei com isso não, você tem que aprender sozinho, se quiser eu te vendo violão. Eu comprei o violão meu por 5 mil reais. 5 sei o que era, né? Eu fui lá botando, não tinha quem ensinar, não tinha nada. Entendendo de orelha até. Fui aprendendo de orelha até chegar a algumas notas. Surge o Senhor Galdino, tocando sua viola marrom. Do que não tivesse a felicidade, deixa a cidade bem conhecer. Ao som do Senhor Galdino, vemos as imagens finais, revelando casas, edificações, praças, ruas e igreja, e refletindo a identidade única de Paraupeba. Os créditos surgem na tela. Equipe: direção Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera: Rafael Chaves. Produção: técnico de som Rangel Moreira. Assistente: Leonardo Rangel Costa. Montagem, edição Rafael Chaves. As cenas aéreas da cidade e as imagens dos entrevistados encerram o filme.